Olá, tudo bem? Certamente, em algum momento da sua vida, você já deve ter lido ou ouvido as seguintes frases: todo árabe é ladrão, todo muçulmano é terrorista, todo baiano é preguiçoso, volte para a África porque aqui não é o seu lugar, vai morar em Cuba, na Venezuela, todo chinês é porco, chinês é uma raça amaldiçoada por Deus, enfim, são diversos estereótipos criados, o que nós denominamos de xenofobia. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Mas antes, quero falar para você sobre o conceito de eurocentrismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Adriano Cruz. Se você não se inscreveu no meu canal, aproveite, se inscreva agora, clica no sininho para receber nossas novidades, dá um like aí para que o YouTube possa perceber que você gostou do meu vídeo e outras pessoas também possam ter acesso. Bom, o eurocentrismo é um conceito utilizado desde as grandes navegações e descobertas. A ideia é que coloca os interesses, a cultura, as crenças europeias acima de qualquer outra crença, cultura ou interesses, e a Europa fica como o centro do universo, ou seja, como o pensamento mais importante, mais avançado do mundo, e as outras devem ser descartadas, ocultadas e esquecidas. Um exemplo disso é a história do descobrimento do Brasil, que é contada apenas na versão europeia. Então nós sabemos que aqui já existia um povo, uma cultura, uma crença. Os negros escravos trouxeram da África também crenças, culturas e valores que foram, infelizmente, colocados como inferiores e descartados. E até hoje algumas pessoas acreditam que a cultura afrodescendente, a cultura dos povos indígenas, ainda é uma cultura inferior à nossa, que é eurocêntrica, podemos dizer assim. Ou você nunca parou para pensar na história do descobrimento do Brasil na versão dos povos indígenas e dos negros escravizados que vieram da África? Existe um livro chamado 1492, O Encobrimento do Outro, a origem do mito da modernidade. Esse livro foi escrito pelo filósofo Henrique Dussel, e nesse livro, Dussel vai dizer que não houve nenhum descobrimento no Brasil, mas o encobrimento de um povo, de uma cultura, de valores, de crenças. Houve uma manipulação da história que coloca a Europa enquanto centro do universo. Nós sabemos que dentro desse processo histórico de manipulação histórica houve assassinatos, abuso de poder, abuso sexual, estupros, colonização, catequese, roubo, tudo isso forçadamente. Agora iremos refletir sobre xenofobia. Esse conceito origina-se de duas palavras gregas. Xenos significa diferente, estranho, e fobia que significa medo. Portanto, xenofobia quer dizer medo daquilo que é estranho, daquela pessoa, daquela cultura, de tudo aquilo que está estranho a nós, que é diferente de nós. Então é um sentimento de ódio e hostilidade manifestada contra pessoas por elas serem estrangeiras e diferentes a nós. Esse conceito é utilizado em virtude das migrações de pessoas que acontecem em todo o mundo, de país para país, de estado para estado, de cidades para cidades, pessoas de culturas diferentes, de modo de ser diferente e que não comungam na mesma ideia que eu. Logo, eu começo a tratar aquelas pessoas com certa hostilidade, com certo ódio, com certo preconceito e principalmente intolerância. O ódio que caracteriza a xenofobia estão geralmente relacionados às questões históricas, sociais, culturais, religiosas, econômicas, entre outros. Esse ódio se manifesta através de piadas, de conceitos, preconceitos, de violências físicas, psicológicas, moral, entre outras atitudes que segregam e determinam aquilo que nós denominamos de xenofobia. O problema da xenofobia não é tão moderno assim. Se vocês observarem nos livros de história, filosofia, sociologia, perceberão que os gregos já chamavam de bárbaros aqueles que não falavam a língua grega e aqueles também que não comungavam das suas ideias, valores, costumes, enfim, da sua cultura. A maioria, se não todos eles, estrangeiros, eram colocados enquanto escravos lá na Grécia. Se vocês observarem também, Roma se apropriou da palavra bárbaro para chamar aqueles que eram estrangeiros a Roma, aqueles que não comungavam dos mesmos valores, costumes e ideias romanas. E esse problema, infelizmente, existe até os dias atuais. Em pleno século XXI, em meio a tantas transformações e civilizações, ainda existem países que adotam políticas oficiais xenófobas contra determinado povo para conter o número de migrações. Outro problema também que aconteceu aqui no nosso Brasil no final de 2020 foi as manifestações que aconteceram em todo o país, apoiado pelo governo federal, contra a produção da Coronavac,
que é produzida aqui no Instituto Butantan, em São Paulo, mas que por ser de origem chinesa, eles diziam que nós não poderíamos tomar. Outro ato de xenofobia mais recente, que chocou de certa forma o mundo, foi o muro construído na fronteira entre Estados Unidos e México. Esse muro possui 700 quilômetros de extensão e foi construído justamente para conter a entrada de latinos ilegais, que segundo eles são considerados inferiores. Ou seja, para conter a entrada de pessoas ilegais no país mais cobiçado da supremacia mundial. Árabes e muçulmanos são as maiores vítimas de xenofobia do planeta. Temos também os judeus com a questão do antissemitismo, que coloca a cultura, as crenças judaicas enquanto inferiores. E nos Estados Unidos, as maiores vítimas de xenofobia são os latinos, principalmente os mexicanos e, obviamente, o Brasil, né, gente? Eles se colocam enquanto potência mundial e nós enquanto países de segunda categoria, povo ainda não civilizado, e por isso sofremos a xenofobia em qualquer lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, africanos, muçulmanos e árabes, também chineses, são os que mais sofrem de xenofobia por nós brasileiros, que infelizmente não aprendemos ainda a respeitar a cultura e o modo de ser do outro. Então criamos frases prontas, estereótipos, piadas com essas pessoas para tentar inferiorizá-los de certa forma. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, existe também a xenofobia dentro do próprio país em virtude das diversidades culturais, ou seja, das diversas manifestações culturais dentro do nosso país. Um exemplo disso é a hostilização que nós nordestinos sofremos por parte das pessoas do Sul e Sudeste, que se acham superiores a nós e por isso criam piadas, frases, muitas vezes tentando desqualificar a nossa cultura e o nosso modo de ser. E o que fazer para combatermos a xenofobia? Bom, é um problema milenar, global, e nós não vamos desconstruir isso de um dia para o outro. É uma construção social, e para desconstruirmos isso, para reconstruirmos a civilização humana, nós precisamos de tempo e principalmente de educação de qualidade. Investir na consciência política, na consciência humana, na empatia, no conceito de alteridade, ou seja, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer o outro enquanto diferente de mim, o outro que pensa e age, que possui sua cultura, suas crenças diferentes de mim, mas que o que nos torna seres humanos, pessoas semelhantes à nossa biologia. Todos nós somos diferentes, devemos aceitar isso e respeitar as pessoas do jeito que elas são. E pararmos de reproduzir essas ideias, essas piadas preconceituosas contra esse povo. E por último, investir em políticas públicas, leis que favoreçam a diversidade, que favoreçam a pluralidade cultural, as diversas formas de vida de outras pessoas. Então faz-se necessário consciência humana, consciência política e principalmente uma educação de qualidade. Aproveita e dá um like aí no YouTube para que ele possa entender que você gostou desse vídeo e outras pessoas também possam assistir. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo.